Olá pessoal, prazer enorme falar com vocês. Meu nome é Weber Tobias, sou enfermeiro e médico, especialista em medicina de emergência e terapia intensiva. É uma honra e um prazer enorme participar de um evento tão grandioso como a Semana da Enfermagem. Quero parabenizar o Corém Goiás pela iniciativa em disponibilizar para todos os seus profissionais cursos de capacitação que visam melhorar a assistência para seus pacientes. Muito agradecido, muito honrado. Espero contribuir com vocês e esclarecer algumas dúvidas. Não tenho conflito de interesse, quero deixar bem claro, com nenhuma marca de produto, com nenhuma empresa que possa ser citada no decorrer desta discussão. Possui um Instagram, @prof_weber. Lá nós discutimos vários casos clínicos, possui várias aulas. Será uma honra e um prazer ter vocês nos acompanhando e discutindo vários casos clínicos. Fui convidado para discorrer sobre um tema de grande relevância, tanto na terapia intensiva quanto em unidades de pronto-socorro, que é a ventilação mecânica. Vamos discorrer alguns assuntos básicos e desmistificar a complexidade que algumas pessoas acham sobre a ventilação mecânica. Quando nós falamos de ventilação mecânica, nós estamos falando de dispositivos pelos quais nós podemos lançar mão para melhorar a parte de ventilação e oxigenação dos pacientes. Então, obviamente, nós vamos indicar ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, para os pacientes que tenha algum problema na parte ventilatória ou na parte de oxigenação tecidual, ou perfusão, troca gasosa, como queira chamar. A ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, ela pode trazer uma série de benefícios, como pode trazer também uma série de complicações. Por isso, nós precisamos conhecer as suas indicações e as suas contraindicações, ou pelo menos as suas complicações. A ventilação mecânica, o paciente pode necessitar de ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva, em várias situações que leve a algum problema em ventilação ou algum problema de troca gasosa. Como, por exemplo, paciente que tem um AVE isquêmico, um AVE hemorrágico, um traumatismo crânioencefálico, ou seja, alguma doença neurológica que possa promover uma depressão do sistema respiratório e ele necessitar de suporte ventilatório mecânico, seja invasivo ou não invasivo. Assim como também ele pode ter um quadro de insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonia, principalmente pelo COVID, pneumonia viral, uma pneumonia bacteriana, um quadro de insuficiência respiratória ou falência respiratória, seja tanto na parte ventilatória ou na parte de troca gasosa, por um choque distributivo, um choque cardiogênico, um choque hemorrágico, o choque hipovolêmico, um choque obstrutivo,
um quadro de sepse de qualquer foco, possa levar a um distúrbio de ventilação, perfusão, um quadro de broncoespasmo, uma crise exacerbada de asma, um pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax simples, contusões pulmonares, pancreatite fazendo uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, levando a um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo. Várias são as condições que podem levar o paciente à necessidade de suporte ventilatório mecânico. Insuficiência cardíaca, seja ela decorrente de uma bradiarritmia, taquiarritmia, uma valvulopatia, um edema agudo de pulmão. São várias as condições que possam levar o paciente a necessitar de ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva. Então, quando nós falamos de ventilação mecânica, nós temos que lembrar que são dispositivos mecânicos que vão auxiliar o paciente na parte de ventilação e troca gasosa, ou auxiliar na parte respiratória por alguma doença que levou à falência daquele sistema, como, por exemplo, também intoxicação exógena, seja por opioides, benzodiazepínico. E já é bem descrito na literatura que a ventilação mecânica não invasiva, ela pode e deve ser utilizada em várias situações, com resultados satisfatórios, com redução de morbo e mortalidade de forma importante. Quando este paciente não responde muito bem à ventilação mecânica não invasiva, obviamente, nós vamos partir para a ventilação mecânica invasiva. Mas muitas condições nós podemos lançar mão ou tentar da ventilação mecânica não invasiva. Porém, em algumas situações, imediatamente nós vamos ter que ir direto para a ventilação mecânica invasiva. Vamos falar primeiramente da ventilação mecânica não invasiva. Qual é a diferença básica? As duas nós vamos utilizar suporte ventilatório mecânico para auxiliar no processo de ventilação e de troca gasosas, ou melhorar o quadro de desconforto respiratório. Uma utilizando dispositivos não invasivos e outro dispositivos invasivos como tubo orotraqueal, traqueostomia, né? Então, nós vamos ver as suas indicações e contraindicações. A ventilação mecânica não invasiva, uma das principais formas de utilização é por meio de catéter nasal de oxigênio. Catéter nasal de oxigênio. O catéter nasal de oxigênio, ele tem várias indicações no pronto-socorro ou na unidade de terapia intensiva, ou em uma unidade de pronto atendimento qualquer. O paciente em ar ambiente, ele respira uma concentração de oxigênio a 21%. A cada litro de oxigênio que nós disponibilizamos para o paciente, aumenta a fração inspiratória de oxigênio em torno de 3 a 4%. Então, a cada litro, 21% em ar ambiente, vai para 24, 2 litros, 27, 28, 3 litros, 31, 34. Isso é importante para mim saber a concentração de oxigênio.
Quanto maior a concentração de oxigênio, ou seja, a fração inspiratória de oxigênio que o paciente usa, maior é a gravidade do quadro de insuficiência respiratória. Um dos dispositivos que nós podemos lançar mão para ventilação mecânica ser utilizada com os pacientes é o catéter nasal. Porém, o catéter nasal, por uma série de particularidades, o fluxo máximo é 5 litros por minuto, que vai dar uma fração inspiratória em torno de 37 a 40%. Acima de 5 litros por minuto, nós temos que partir para outro dispositivo de ventilação mecânica não invasiva, que são as máscaras não reinalante com reservatório. Aquele paciente que necessita de 5 litros ou mais de oxigênio, obrigatoriamente nós temos que colocá-los em máscara de oxigênio. Vou dar um exemplo. Um paciente chega no pronto-socorro com um quadro de insuficiência respiratória, utilização de musculatura acessória, um quadro de pneumonia, um quadro de tosse, febre, utilização de musculatura acessória como tiragem intercostal, subcostal, fúrcula, saturando 84%. Eu coloco esse paciente com um catéter nasal de oxigênio, ele vai para 94, 95, 96% de oximetria, com 4 litros, 3 litros, perfeito. Esse paciente respondeu bem a essa terapêutica de ventilação mecânica não invasiva. Quando este paciente eu forneço no máximo 5 litros para ele e ele não responde do ponto de vista terapêutico, ou seja, ele continua saturando mal, saturação 84, 85, um pouco de desconforto respiratório, aí eu tenho que partir para outros dispositivos que permitem utilizar fluxos maiores, como por exemplo, as máscaras. O catéter nasal acima de 5 litros por minuto, ele já começa a ter algumas complicações, dentre elas ressecamento da mucosa nasal, diminuição da absorção dos gases inalatórios, dentre eles oxigênio, incômodo para o paciente, lesão de cavidade nasal, desconforto, né? Diminui muito o índice de absorção pela mucosa, por isso não deve-se utilizar um fluxo maior do que 5 litros. Aqueles que não respondem muito bem ao catéter nasal visto a esta figura, nós passamos para o dispositivo de máscara, que me permite fornecer de 6 litros até 15 litros. Ou seja, eu vou de uma fração inspiratória de oxigênio de 40% até 100%. O catéter nasal, em muitas das vezes, ele responde bem. Como que eu vou ver se o paciente respondeu bem? Se melhorou a saturação, se melhorou a gasometria, se melhorou o padrão respiratório, se melhorou a oxigenação tecidual, o tempo de enchimento capilar. Se esse paciente não melhora com o catéter nasal, nós podemos utilizar mão de máscaras faciais com reservatório não reinalante, que me permite disponibilizar de 6 até 15 litros para o paciente, ou uma fração inspiratória de oxigênio de 40 até 100%. E muitas das vezes resolveu o problema de ventilação e oxigenação do paciente. Porém, tem alguns pacientes que não respondem nem a catéter e nem ao uso de máscara de oxigênio com reservatório. Estes pacientes, nós utilizamos outros dispositivos de ventilação mecânica não invasiva
porém dispositivos que permitem pressurizar a via aérea, tais como essas máscaras, vejam, a máscara nasal, orofacial, ou nasofacial, naso-oral, desculpa, orofacial e o helmet. São máscaras que permitem pressurizar a via aérea e essa pressurização da via aérea, consequentemente, facilita a entrada de fluxo de ar nos pulmões, diminui o trabalho respiratório do paciente, ele terá que fazer menos esforço para conseguir respirar, ele terá que fazer menos esforço, esse paciente aumentará a sua capacidade residual funcional por abertura maior dos alvéolos por pressão positiva, aumentando sua capacidade residual funcional. Esses dispositivos, seja nasais, nasorais, ou orofaciais, ou helmet, têm suas indicações e suas contraindicações. Eles me permitem gerar uma pressão contínua na via aérea, que eu chamo de CPAP, pressão positiva contínua nas vias aéreas, ou ele permite eu gerar 2 níveis de pressão. Uma pressão na INS e uma pressão na ES, que eu chamo de BIPAP. Isso tudo facilita muito, como eu disse, a abertura dos alvéolos, reduzir a telectasia, aumentar a capacidade residual funcional, diminuir o trabalho respiratório. Então, eu posso utilizar essas máscaras para fazer ventilação mecânica, que nós denominamos de ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva, CPAP ou BIPAP. Qual a diferença? O CPAP, uma modalidade de ventilação mecânica com pressão positiva contínua na via aérea, um nível de pressão. O BIPAP, bilevel, 2 níveis de pressão, uma pressão na INS, uma pressão na ES. A ventilação mecânica não invasiva com a utilização de pressão positiva em via aérea já tem vários estudos demonstrando a redução da morbimortalidade, principalmente em pacientes portadores de DPOC e edema agudo de pulmão. DPOC e edema agudo de pulmão são níveis de evidência 1. Níveis de evidência 1. A utilização de ventilação mecânica não invasiva com o uso de pressão positiva nas vias aéreas, como CPAP e BIPAP. Muitas das vezes, aquele paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, edema agudo de pulmão, seja hipertensivo, muitas vezes cardiogênico, que chega no pronto-socorro ou chega ao pronto-socorro com quadro de insuficiência respiratória, utilizando dispositivos de ventilação mecânica não invasiva, como esses dispositivos demonstrados nesse painel, com pressão positiva, seja CPAP ou BIPAP, os trabalhos mostram ou demonstram uma redução importante da morbimortalidade e uma redução importante da necessidade de intubação orotraqueal. Nós estamos percebendo isso de forma bem clara nos pacientes portadores de COVID, onde vários não necessitam serem intubados com a utilização de ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva, utilizando um helmet, que é o famoso capacete, ou utilizando a VNI com BIPAP, ou utilizando também
catéter nasal de alto fluxo, que também é outro dispositivo que eu posso utilizar para ventilar o paciente e gerar pressão positiva nas vias aéreas e melhorar as trocas gasosas. Veja aqui no canto superior direito que ele me permite dar uma concentração de oxigênio entre 21% e 100%. Então, tanto o catéter nasal de alto fluxo, quanto o CPAP, quanto o BIPAP, que são modalidades de ventilação mecânica não invasiva, que geram pressões positivas nas vias aéreas, elas são modalidades interessantes em algumas doenças, como DPOC, edema agudo de pulmão, pneumonia imunossuprimido, pneumonia SDRA leve, como pneumonia por Covid. Alguns quadros são questionados, como asma, embolia pulmonar, contusão pulmonar. São questionados o uso de ventilação não invasiva com pressão positiva. Porém, eu preciso saber que são modalidades ventilatórias que requerem uma série de cuidados, têm as suas indicações e contraindicações, como, por exemplo, para utilizar ventilação mecânica não invasiva, seja catéter nasal, máscara, CPAP, BIPAP ou catéter nasal de alto fluxo, o paciente tem que ter um nível de consciência preservado, o paciente não pode estar rebaixado, comatoso, Glasgow muito ruim, o paciente tem que estar colaborativo, não pode estar agitado, o paciente obrigatoriamente não pode ter náuseas, vômito, hemorragias digestivas. Este paciente, ele tem uma série de contraindicações para ventilação mecânica não invasiva. Hemorragia digestiva alta, instabilidade hemodinâmica. Então, os pacientes que têm hemorragia digestiva alta, instabilidade hemodinâmica, braditaquiarritmias, rebaixamento de nível de consciência, não são candidatos para esta modalidade de ventilação mecânica não invasiva. Estes pacientes não vão se beneficiar. Obrigatoriamente, eles têm que partir para a ventilação mecânica invasiva. Obrigatoriamente, eles têm que partir para a ventilação mecânica invasiva, pois eles não têm critérios para utilizar ventilação mecânica não invasiva. Aqueles pacientes que se não enquadram ou não respondem à utilização de ventilação mecânica não invasiva, obrigatoriamente, teremos que partir para a ventilação mecânica invasiva. Quando nós falamos de ventilação mecânica invasiva, nós já estamos falando de uma modalidade ventilatória a qual nós vamos utilizar dispositivos locados na via aérea definitiva, como ou não, né? Como, por exemplo, um tubo orotraqueal, uma cânula de traqueostomia, uma máscara laríngea, um tubo laríngeo, mas dispositivos locados na traqueia. A ventilação mecânica invasiva, ela tem indicação principalmente em quem? Ela tem indicação principalmente nos pacientes que estão com rebaixamento de nível de consciência, principalmente Glasgow menor ou igual a 8, os pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica
e hipercapnica que não responde ao catéter nasal, não responde à máscara, não responde a CPAP, não responde a BIPAP. Esses pacientes que não respondem aos tratamentos anteriores, eles vão para a ventilação mecânica invasiva. Aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica, choque, seja ele distributivo, cardiogênico, obstrutivo, todos já vão para a indicação de ventilação mecânica invasiva. Ataque arritmias e com repercussão hemodinâmica importante em insuficiência respiratória, infarto agudo do miocárdio com choque cardiogênico. Esses pacientes obrigatoriamente têm que ir para a ventilação mecânica invasiva. Ou paciente que chega sem reflexo de proteção de via aérea, reflexo de tosse, náuseas, vômito, hemorragia digestiva importante, imediatamente nós temos que entubá-los, proteger a via aérea, seja a via aérea definitiva ou temporária, ou com tubo orotraqueal, uma cânula de traqueostomia, ou uma máscara laríngea, ou um combi-tubo. Temos que invadir a via aérea para melhorar a relação ventilação-perfusão desses pacientes. Quando nós falamos de ventilação mecânica invasiva, alguns conceitos nós precisamos saber. O ciclo respiratório, ele é composto de duas fases, fase inspiratória e fase expiratória. A fase inspiratória ela é ativa, a fase expiratória em respiração espontânea é passiva, sem gasto de energia. A fase inspiratória é compressão negativa, a fase expiratória compressão positiva. Mas quando nós colocamos em ventilação mecânica invasiva, tanto a fase ins quanto a fase ex passam a serem realizadas somente com pressão positiva. Somente. Isto é importante eu ter conhecimento, porque esta pressão positiva pode trazer algumas complicações para o paciente. Em ar ambiente, eu inspiro por diferença de pressão negativa com a pressão atmosférica. A pressão atmosférica se torna maior que a pressão intratorácica. O ar entra, eu expiro, a pressão intratorácica se torna maior que a pressão atmosférica e o ar sai. Em ventilação mecânica, quando eu acabo de entubar o doente, totalmente sedado, bloqueado, não tem drive respiratório, eu despressurizo a via aérea, ele perde esses mecanismos pressóricos de troca ventilatória. Então, o aparelho tem que fazer todo esse trabalho para o paciente. Então, nós programamos no paciente, seja, nós vamos ver a qual modalidade, para o aparelho ter um determinado tempo de fase inspiratória, é a fase durante a qual ele abre a válvula de fluxo ins e o ar entra. Aí ele vem, fecha a válvula de fluxo ins e abre a válvula de fluxo ex. Nós denominamos isso de ciclagem. Quando ele exala todo o oxigênio ou todo o volume ou fluxo programado, ele fecha a válvula de fluxo ex e abre a válvula de fluxo ins. Nós chamamos isso de disparo. A ciclagem e o disparo, quando é totalmente realizada pelo paciente, a ciclagem e o disparo, quando é totalmente realizada pelo paciente,
nós falamos que o paciente está em ventilação mecânica controlada. Por quê? Ciclagem nada mais é do que a abertura da válvula de fluxo INS. Fechamento da válvula de fluxo INS e abertura da válvula de fluxo ES. Disparo nada mais é que fechamento da válvula de fluxo ES e abertura da válvula de fluxo INS. Quando eu cedo o paciente totalmente e ele não tem condições nem de disparar e nem de ciclar, e é o aparelho que faz isso sozinho, eu denomino isso de ventilação mecânica controlada. Por que controlada? Porque é o aparelho que controla tanto a ciclagem quanto o disparo. Que isso pode ser a ciclagem e o disparo a fluxo, a tempo, a volume, nós vamos perceber. Quando eu vou fazer ventilação mecânica invasiva, um dos principais parâmetros que eu preciso utilizar e eu preciso saber quanto de oxigênio este paciente necessita ou quanto de fluxo de ar esse paciente necessita para que tenha trocas gasosas ou forneça quantidade adequada de ar para ele durante aquele ciclo respiratório. Existe uma fórmula, o pulmão não cresce com o peso do paciente, o pulmão não cresce com o peso do paciente, por isso nós temos que utilizar essa fórmula para calcular o volume corrente ideal de ar que eu vou jogar para dentro do pulmão. Senão eu jogo o ar em excesso e posso ter complicações como volutrauma, barotrauma e assim sucessivamente. Ou jogo o volume de ar em uma quantidade muito pequena e, consequentemente, não promovo uma oxigenação adequada para o paciente. A fórmula para calcular o volume de ar adequado para um paciente nos homens é 50 mais 0,91 vezes altura em centímetro menos 152. Exemplo, eu peso 90 quilos, minha altura 167, menos 152, 15. Vezes 0,91, 15 vezes 0,91, 13,65, mais 50, meu peso predito ideal é 63 e não 90. Por que isso é importante? Quanto de volume corrente eu vou colocar no ventilador para jogar de fluxo para o doente? 6 a 8 ml por quilo de peso predito, conforme essa fórmula. Então, como o meu peso predito é 60, vai ficar entre 360 e 480. Se eu pegasse o meu peso real, que seria 90, eu iria jogar de 540 a 720. Eu ia jogar um excesso de volume. Isso faz o que nós denominamos de volutrauma, barotrauma, biotrauma ou VILI, injúria pulmonar induzida por ventilação mecânica. Então, uma das primeiras coisas que nós calculamos em ventilação mecânica quando acabamos de entubar o paciente, qual é o volume corrente ideal de fluxo de ar que deve entrar para o paciente? Utilizando essas duas formas, tanto para o homem quanto para a mulher, e o volume vai ser em torno de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, encontrado nesta fórmula. Outro parâmetro que nós ajustamos durante a ventilação mecânica para que não tenha complicações para o paciente, assim que eu acabo de entubar o paciente,
Um dos parâmetros que nós ajustamos assim que terminamos de intubar o paciente é a FiO2, fração inspiratória de oxigênio. A fração inspiratória de oxigênio ela vai de 21 a 100%. É adequado, assim que termina a intubação do paciente, colocar FiO2 entre 80% e 100%. E ir decrementando a FiO2 ou diminuindo de acordo com a oximetria de pulso ou de acordo com a PO2 da gasometria. Se a saturação ou oximetria fica em torno de 94 para cima, 94, 95, 6, é o ideal. Exemplo, acabei de intubar, tá FiO2 100%, saturando 99, 20 minutos eu vou lá e reduzo para 80. Ele permanece saturando 98, eu vou e reduzo para 60. Ele continua saturando 98, eu reduzo para 50. Porque o excesso de oxigênio é deletério. Ele faz atelectasia, ele diminui troca gasosa, faz aumento da reação inflamatória, diminui fluxo sanguíneo coronariano e traz consequências para o paciente. Outro parâmetro que ajustamos assim que terminamos de intubar o paciente é a PIP, que significa pressão positiva no final da expiração, que o fisiológico é entre 5 e 8 milímetros de mercúrio. A PIP é a pressão positiva no final da expiração. É ela que não vai deixar o alvéolo colabar. Se eu colocar uma PIP de 0, consequentemente, o alvéolo vai colabar. O alvéolo colabando vai diminuir trocas gasosas. Diminuindo trocas gasosas, piora a hipoxemia, piora o quadro de insuficiência respiratória. Alguns pacientes necessitam de PIP com valores até mais altos. Porém, a pressão positiva no final da expiração, se for acima dos valores permitidos, pode trazer repercussões importantes, como insuficiência cardíaca, porque aumenta a pós-carga do coração, diminui retorno venoso, diminui pré-carga, diminui débito cardíaco. Então, ela tem suas complicações quando necessita de uma PIP muito alta, que nós temos que ficar de olho. Outra questão que eu já comentei que nós ajustamos é o volume corrente, ele vai ficar em torno de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, baseado naquela fórmula que nós comentamos para homem e para mulher, 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetro menos 152 é o peso predito. Outra questão que nós ajustamos durante a ventilação mecânica é a frequência respiratória. A frequência respiratória tem que ser ajustada de tal forma para manter uma relação inexadequada para cada tipo de doença. Vou dar um exemplo. O paciente portador de asma, ele necessita de um tempo expiratório um pouco maior. O paciente portador de asma, ele necessita de um tempo expiratório um pouco maior. Então, a gente coloca a frequência respiratória do paciente um pouco menor, assim eu terei um tempo expiratório maior e, consequentemente, vai melhorar a retenção de CO2 e melhorar
a oxigenação tecidual. Fazer exemplos. Paciente asmático com broncoespasmo, o tempo expiratório tem que ser mais longo. O fisiológico é que o tempo expiratório ou a relação INES seja 1:3, 1:4, ou seja, 1 segundo de inspiração, 3 a 4 segundos para expirar o mesmo ar que entrou. Se eu coloco isso muito próximo, 1:1, 1:2, o ar entra, a válvula de fluxo INS abre, o ar entra. O ar todo que eu programei quando entra, fecha a válvula de fluxo INS, abre a válvula de fluxo ES. Aí eu programo um tempo muito curto, 1:1. O ar sai, assim que ele está saindo, deu 1 segundo, ele fecha a válvula de fluxo ES, abre a de INS. Aí eu fico jogando ar em cima de ar e pode fazer auto-PIP. Então, a frequência respiratória eu tenho que ter muito cuidado em ajustá-la após a intubação, porque determinadas doenças eu tenho que manter uma relação em ES 1:3, 1:4, 1:5, até 1:6 em asmático. Então, a frequência vai depender da patologia e da relação em ES que eu quero deixar. Essa relação em ES me interfere na minha concentração de gás carbônico na corrente sanguínea. E essa frequência respiratória também interfere no volume minuto do paciente. Nós podemos ventilar nossos pacientes, ou seja, pressão, ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo. Ou seja, o que é ciclada ao tempo? Eu programo um tempo no ventilador. Durante aquele tempo, ele fecha a válvula de fluxo INS e abre a válvula de fluxo ES. Eu garanto a pressão na via aérea, porém o volume corrente vai ser variável. Vai depender da complacência e resistência pulmonar. Mas é uma modalidade que eu posso utilizar. Outra modalidade que nós podemos utilizar é a ventilação mecânica controlada a volume, em que o volume é fixo, aí as pressões são variáveis, que eu vou explicar para vocês. Então, ou eu faço ventilação controlada a pressão assim que eu acabei de intubar o paciente, deixar bem claro, que é bem complexo ventilação mecânica. Ou eu coloco ele em ventilação controlada a volume. Quando eu coloco ele em ventilação controlada a pressão, eu garanto a pressão, porém o volume será variável. Quando eu coloco ele em ventilação controlada a volume, eu garanto volume, porém as pressões serão variáveis. E estas pressões têm que ser monitoradas. Exemplo, aqui é uma ventilação controlada a pressão de 20, PIP de 8, FiO2 de 60, frequência de 18. Eu garanto a pressão, a hora que chega a pressão de 20 na via aérea, ele fecha a válvula de fluxo INS e abre a válvula de fluxo ES. Mas o volume corrente vai ser variável, para cá dependendo da complacência e da resistência pulmonar. Quando eu coloco o paciente em ventilação mecânica controlada a volume, eu garanto esse volume de 380. A hora que chega a 380, ele fecha a válvula de fluxo INS e abre a válvula de fluxo ES, mas não garanta as pressões que eu vou comentar, pressão de pico, pressão de platô,
drive pressure, complacência, resistência, pressões estas que podem trazer complicações para o paciente, como barotrauma, volutrauma, vile, que é injúria pulmonar induzida por ventilação mecânica, e tem uma série de complicações. Então, ou eu ventilo o paciente, faço ventilação controlada à pressão, em que eu garanto a pressão, mas não garanto o volume, ou eu faço ventilação mecânica controlada a volume, em que eu garanto o volume, mas não garanto as pressões. Aqui nós temos um paciente em ventilação controlada volume. Assim que chega um volume de 330, ele fecha a válvula de fluxo INS e abre a válvula de fluxo ES, ou seja, ele cicla a esse volume com a PIP de 16, bem acima dos valores fisiológicos. Muitas vezes nós temos que aumentar a PIP muito, que é a pressão positiva no final da expiração, para tentar manter o alvéolo aberto. O alvéolo pode fechar por atelectasia, por diminuição de surfactante, por resposta inflamatória, e isso dificulta a troca gasosa, diminui a capacidade residual funcional. Então, a PIP, ela auxilia muito, melhora muito a troca gasosa, a oxigenação. São vários fatores que melhoram a oxigenação tecidual, dentre eles a PIP. A PIP melhora a oxigenação tecidual, a FiO2 melhora a oxigenação, o volume corrente bem ajustado melhora a oxigenação, volume minuto, pressão média via aérea. Todos são fatores que eu posso lançar mão para tentar melhorar a oxigenação do paciente. Porém, quando eu aumento a PIP acima dos valores fisiológicos, 8, 10 no máximo, eu tenho uma pressão positiva no final da expiração muito grande. Isso pode trazer uma sobrecarga para o lado direito do coração, que não está acostumado a trabalhar com pressões altas, e gerar o que a gente chama de cor pulmonar agudo ou insuficiência cardíaca direita. Ele pode diminuir o retorno venoso, diminuir pré-carga, diminuir débito cardíaco, diminuir pós-carga. Então, eu tenho que ficar de olho em parâmetros hemodinâmicos do paciente, de preferência fazer um ecocardiograma quando eu necessito utilizar valores de PIP muito alto para conseguir oxigenar o paciente um pouco melhor. Aqui é uma outra modalidade de ventilação mecânica, é uma modalidade de desmame ventilatório. É aquele paciente que eu já intubei, já melhorou um pouco o quadro clínico da doença, está em resolução, ele está acordando, que a gente chama de ventilação mecânica espontânea ou com pressão de suporte. É o paciente que cicla, é o paciente que dispara. Exemplo: a ciclagem nada mais é que a passagem da fase ins para a fase expiratória. O disparo nada mais é que a abertura da válvula de fluxo inspiratório. Quando o paciente está totalmente sedado e bloqueado, a ciclagem e o disparo é totalmente feito pelo aparelho. A gente chama isso de ventilação mecânica controlada. Quando o paciente consegue ou disparar ou ciclar, nós denominamos de ventilação mecânica assisto-controlada. Quando o paciente consegue disparar e ciclar, ou seja, ele mesmo consegue fazer força para abrir a válvula de fluxo INS, abrir a válvula de fluxo ES, nós denominamos isso de ventilação mecânica espontânea ou com pressão de suporte. É aquele paciente que evolui para desmame ventilatório, com melhora do quadro clínico, com condições de extubação deste paciente. Lembra vocês que eu falei que quando eu ventilo o paciente a pressão,
Eu garanto a pressão, mas não garanto o volume. Garanto a pressão, mas não garanto o volume. Então, quando eu coloco o paciente em ventilação mecânica controlada à pressão, eu garanto a pressão, mas não garanto o volume. Quando eu coloco o paciente em ventilação mecânica controlada a volume, eu garanto o volume, mas não garanto as pressões. Que pressões, professor? Pressão de pico, pressão de platô e drive pressure. São as pressões geradas dentro do aparelho respiratório. Estas pressões acima da normalidade podem trazer lesões graves para o paciente, como barotrauma, levando a pneumotórax, como volutrauma, levando a pneumotórax, como vile, injúria pulmonar induzida por ventilação mecânica, biotrauma, piorar a resposta inflamatória e, consequentemente, piorar troca gasosa, piorar a ventilação do paciente. Então, durante a ventilação mecânica, nós temos que monitorar mecanicamente a respiração. A gente chama isso de monitorização mecânica. Como? Monitorar a pressão de pico, que é a pressão na via aérea. Pressão de pico nada mais é que a pressão na via aérea. Como que nós fazemos isso geralmente? Colocamos o paciente na modalidade VCV, ele tem que estar totalmente sedado, sincrônico. Se não estiver totalmente sedado e sincrônico, nós podemos curarizar, usar bloqueador neuromuscular. E assim eu faço uma pausa inspiratória, zero a entrada de fluxo de ar para o pulmão, calculo a pressão de pico, que é a pressão na via aérea alta, calcula a pressão de platô, que é a pressão dentro do alvéolo. Essa pressão de pico menos a pressão de platô, eu vou achar a minha resistência da via aérea. Algumas doenças podem levar ao aumento da resistência, ou alguns problemas. Broncoespasmo leva ao aumento da resistência, oclusão do tubo leva ao aumento da resistência na via aérea, secreção leva ao aumento da resistência. Por isso que quando o aparelho dispara, sempre o médico ou o enfermeiro tem que lá ver. Pode ser uma pressão de pico aumentada. A pressão de platô é a pressão dentro do alvéolo. O máximo é 30. É a pressão alveolar, com fluxo zero. Essa pressão não pode passar de 30. A pressão de platô menos o PIP, nós chamamos isso de drive pressure. Por meio da pressão de platô, menos o drive pressure, menos essa pressão de pico, eu vou achar a complacência pulmonar, que é a capacidade de expansibilidade do pulmão. Algumas doenças diminuem a expansibilidade, como obesidade, altera a complacência, Covid, que leva a síndrome de desconforto respiratório, endurece o pulmão, diminui a complacência. Isso tudo dificulta a parte ventilatória. Aumento da pressão intraabdominal, por isso que muitas das vezes a enfermagem tem que mensurar a PIA. Então, nós temos que monitorar essas pressões durante o ciclo respiratório. Pressão de pico, pressão de platô, complacência, resistência. E o platô menos a PIP é o drive pressure, que é a pressão transpulmonar. Um professor brasileiro chamado Marcelo Amato publicou esse grande trabalho numa revista de impacto em 2015, demonstrando que quando eu mantenho pressão de platô acima de 15, aumenta muito o risco de lesões pulmonares.
Então, a pressão de platô, ela tem que ficar abaixo de 15. Pressão de platô, ela tem que ficar abaixo de 15. A pressão de platô nada mais é que o drive pressure, desculpa, nada mais é que a pressão de platô menos o PIP. Então eu coloco em VCV, esse foi o trabalho dele mostrando que quando a drive pressure, que é o platô menos a PIP, fica acima de 15, aumenta as lesões pulmonares. Quando a drive pressure permanece constante, não altera a mortalidade. E quanto menor a drive pressure, menor que 15, menor a mortalidade do paciente. Como que eu calculo isso, professor? Colocando o paciente em VCV, onda quadrada, 8 ml por quilo de peso predito, pausa inspiratória e eu acho a pressão de drive pressure na via aérea, que é a pressão transpulmonar. Isso é o que a gente chama de ventilação mecânica protetora. Uma outra coisa que nós podemos calcular no pronto-socorro é o valor da PIP de acordo com a FiO2 do paciente por uma tabelinha chamada ARDSNet. Quando que eu coloco de FiO2 ou de PIP para o paciente? Depende da quantidade de fração inspiratória de oxigênio que ele está utilizando. Eu posso utilizar essa tabela para titular o valor de PIP. Exemplo, ele está necessitando de 60% de oxigênio, a PIP fica entre 9 e 10. Ele está utilizando 70% de oxigênio, a PIP fica entre 10 e 11. Ele está utilizando 40% de oxigênio, entre 7 e 8. De 80% a 100%, veja que os valores de PIP aumentam muito e pode ter repercussões importantes, como eu falei, insuficiência cardíaca, corpo pulmonar, edema agudo de pulmão, choque obstrutivo, barotrauma e assim sucessivamente. Como que nós achamos o valor de PIP ideal também? Por um cálculo decremental, em que eu coloco uma PIP num valor alto e calculo a drive pressure. Lembra, a drive pressure eu faço pausa inspiratória, a PIP menos o platô menos a PIP é a drive pressure e vejo a saturação. A drive pressure tem que ficar menor que 15. Então, quando eu acho a PIP em que mantém a drive pressure menor com a menor saturação, aquela é a PIP ideal para o paciente. Então, nós podemos utilizar ou lançar mão desse mecanismo. Este é meu Instagram, lá tem várias aulas disponíveis para vocês, mas o que eu quero deixar de recado final? Ventilação mecânica pode ser invasiva ou não invasiva. Não invasiva com uso de catéter de oxigênio. Não melhorou, posso usar máscara com reservatório. Não melhorou, utilizar CPAP, BIPAP ou catéter nasal de alto fluxo. Não melhorou ou não tem indicação como rebaixamento de nível de consciência, instabilidade hemodinâmica, choque, arritmias, taquiarritmias, hemorragia digestiva, falência de patência de via aérea, intuba. Quando eu intubo, eu tenho que fazer ventilação mecânica protetora. Como, professor? Intubou volume corrente 6 a 8 ml por quilo de peso ideal, que a fórmula no homem é 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetro menos 152, mulher já é 45. Então, volume corrente 6 a 8 ml por quilo. FiO2 entre 80 e 100 vai diminuindo para manter a oximetria maior que 94, entre 94 e 96, porque o oxigênio é deletério. Frequência respiratória para manter uma relação em IESE 1 para 3, 1 para 4, excesso em situações de broncoespasmo importante. Volume corrente 6 a 8 ml por quilo de peso predito. PIP entre 5 e 8. Podemos titular a PIP se o paciente continua hipoxêmico,
utilizando a tabelinha do ARTSNET, o PIP decremental. Lembrando que o que melhora a oxigenação do paciente? Parâmetros como a PIP, posso mexer no volume corrente, na pressão média de via aérea ou a FiO2. Porém, a FiO2 acima de 100% traz algumas complicações importantes, como já comentado. Tem que calcular a mecânica respiratória, escolher a modalidade ventilatória, ventilação, o paciente totalmente sedado, quem vai disparar e ciclar é o aparelho, eu chamo isso de ventilação mecânica controlada. Quando o paciente tem condição de disparar ou ciclar, eu chamo isso de ventilação mecânica assisto-controlada. Quando o paciente dispara e cicla, eu chamo isso de ventilação mecânica espontânea. Lembrando que disparo nada mais é que a abertura da válvula de fluxo INS e a ciclagem nada mais é que o fechamento da válvula de fluxo INS e a abertura da válvula de fluxo ES. Em que quando eu estou totalmente sedado, isso é controlado. Quando eu tenho drive, isso passa a ser assisto controlada. E quando eu tenho condições de realizar tanto o disparo quanto o ciclo do aparelho, chamo isso de ventilação espontânea. A ciclagem, o disparo, pode ser a fluxo, a tempo, a volume. Quando eu ventilo o paciente com ventilação controlada a volume, eu garanto o volume, mas não garanto as pressões. Quando eu faço ventilação controlada a pressão, eu garanto a pressão, mas não garanto o volume, ele vai ser variável. E é importante, durante a ventilação mecânica, controlar as pressões em via aérea, pressão de pico, complacência, resistência, pressão de platô e drive pressure, que, se elas ficando acima da normalidade, podem trazer barotrauma, volutrauma, atelectrauma, levar a pneumotórax, vile, injúria pulmonar induzida por ventilação mecânica. Como calculamos isso? Colocamos o paciente totalmente sedado, algumas vezes curarizado, em VCV, onda quadrada, 8 ml por quilo de peso predito, com pausa inspiratória. E outros cuidados mais que a enfermagem tem que ter pós-intubação, além de cuidado com essa mecânica respiratória e com os parâmetros, aspirar o paciente adequadamente, ver se o tubo está bem posicionado, colocar um capnógrafo, fazer ausculta, ver se o tubo não está seletivo, ver se a expansibilidade não está assimétrica, fazer um raio-x de tórax desse paciente, mensurar a pressão do balonete. O cuff ou balonete não serve para fixar o tubo e sim vedar a via aérea para reduzir o risco de broncoaspiração. Porém, eu não posso passar de 25 milímetros de mercúrio ou 40, 60 centímetros de água, pois eu aumento muito a pressão no capilar da traqueia, podendo fazer isquemia traqueal, traqueomalácia, fístula traqueoesofágica. Então, tem esses cuidados, manter a cabeceira elevada para reduzir o risco de microaspirações de pneumonia microaspirativa, higiene bucal com clorexidina alcoólico para reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica e cabeceira elevada. Tudo bem? Desculpe extrapolar o tempo, espero que tenha esclarecido. Estou à disposição no Instagram para esclarecer dúvidas. Foi um prazer enorme participar desse evento e uma honra. Espero ter contribuído com vocês. Um abraço, até breve, fiquem com Deus.